Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de começar a aula, queria pedir aí, quem não for inscrito, se inscrever no canal, ver o vídeo todo e, claro, se gostar do vídeo, deixar aí seu like, deixar seu comentário e vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar as propriedades dos triângulos. Bom, primeiro vamos voltar aqui, vamos começar pela definição. O que é um triângulo? Bom, é um polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então vamos aqui dar nome aqui. Então vamos chamar um triângulo ABC. O símbolo triângulo aqui para representar esse triângulo ABC. Bom, lembrando que pontos aqui, né, a gente nomeia com letras maiúsculas, tá? Então aqui a gente vai ter os lados AB, BC e AC. Esses são os 3 lados, então. Os ângulos, por aqui, os ângulos, a gente vai ter o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Esses ângulos também eles podem ser nomeados como aqui BAC, então BAC, lembrando que aqui o ângulo fica no meio, ABC e aqui ACB. Então, tá aqui os ângulos. E esses são os ângulos, no caso aqui, ângulos internos, ok? Bom, aqui, outra questão interessante aqui é que o lado oposto ao ângulo A, oposto em matemática é o que está de frente. A gente vai chamar de lado A, oposto ao ângulo C a gente vai chamar de C, e oposto a B nós vamos chamar de B. Claro que tudo minúsculo aqui, tá? Então, pessoal, essas são os vértices aqui A, B e C. Os ângulos internos aqui a gente já nomeou os lados e aqui também demos os lados opostos. Então, essa é a definição de triângulo, ok, pessoal? Uma questão importante aqui para começar, tá? É que o maior lado se opõe ao maior ângulo, tá? Então, vamos escrever aqui. O maior lado está oposto ao maior ângulo. Está oposto ao maior ângulo. Então, essas observações aqui. E o menor lado está oposto ao menor ângulo. O menor lado se opõe ao menor ângulo. Ok, pessoal? Então, vou puxar aqui um pouquinho. Ok? Então, a gente tem essas propriedades aqui, ok? Do triângulo, então, para a gente começar. Bom, ângulo externo. Aqui uma definição também. O que é um ângulo externo? É um ângulo suplementar do ângulo interno. O que é um ângulo suplementar? O que falta para 180, ok? Então, esse ângulo externo aqui é um ângulo suplementar ao ângulo interno adjacente. O que é um ângulo adjacente? É o ângulo vizinho, que está perto. Pessoal, tem já no canal aí a aula chamada Geometria Básica, que fala de ângulos e tal, alguns conceitos básicos de geometria, tá? Se tiver, então, dificuldade, tem essa aula aí no canal. Bom, aqui, então, esse que eu estou pintando aqui de verde, agora esse é um ângulo externo, tá? E ele é suplementar, ou seja, é o que falta para completar 180. Por quê? Porque um ângulo raso é a reta inteira, certo? Então, aqui tem uma parte, a outra parte é o ângulo externo. Ok, pessoal? Bom, teorema do ângulo externo. Então, a gente tem um teorema para esse ângulo externo que diz o seguinte: a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, chamar ele de A, esse ângulo aqui, chamar ele de B, e esse ângulo aqui, chamar de E,
o ângulo externo, é igual à soma do ângulo A mais a soma do ângulo B, ok? Que são os dois ângulos não adjacentes a ele. Então, os dois ângulos que não são vizinhos, lembrando que o triângulo tem 3 ângulos. Um é o vizinho, os outros 2 não são vizinhos a esse ângulo externo, tá? E então, aqui, esse ângulo externo é exatamente o mesmo valor aqui dos ângulos, dos outros 2 ângulos não adjacentes, ok? Depois tem como até provar isso aqui, ok? Voltando aqui só no ângulo externo, pessoal, aqui eu dei um exemplo de ângulo externo, mas a gente tem outros ângulos externos aqui, ó. A gente vai ter esse ângulo externo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui com a reta. Nós vamos ter esse ângulo externo, ok? E também a gente vai ter esse outro ângulo externo aqui, ó. Ok? Então, aqui, esse ângulo externo. Então, no triângulo aqui eu vou ter 3 ângulos externos. E esse outro aqui também, ok? Então, 3 ângulos externos. Bom, condição de existência de um triângulo. Qualquer lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, pegando aqui os lados, então, lado A, aqui C e aqui B. Bom, então, o lado A vai ter que ser menor que a soma dos outros 2, do C mais B. O lado B tem que ser menor do que a soma de A mais B, de A mais C. E o C tem que ser menor que a soma do A mais B. Ok? Então, um lado tem que sempre ser menor que a soma dos outros 2. Ou seja, não é qualquer segmento que eu consigo formar um triângulo. Um exemplo aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, um exemplo. Vamos supor que, sei lá, isso aqui mede 5. Mede 5. Se eu pegar aqui um lado que mede 1, por exemplo. Vamos pegar aqui um lado aqui que mede 1. E outro aqui que mede... Bom, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer um lado que mede 1, menor. E o lado que mede 2. Você vê que a gente não vai conseguir fechar. Então, aqui é 1, valor de 1, e aqui o valor de 2. Ó. Repare que esse 5 não é menor que a soma desses dois. Então, a gente não consegue encaixar e fechar aqui o triângulo. Tá? Então, por isso, dessa propriedade aqui. Um lado tem que sempre ser menor que a soma dos outros 2. Mas isso, pessoal, não basta verificar para um lado só. Tem que verificar para os outros 3. Para os 3 lados ao mesmo tempo. Porque ó, aqui o 1 é menor que a soma de 5 mais 2. O 2 é menor que a soma do 1 mais 5. Agora, o 5 não é menor que a soma do 1 mais 2, tá? Ele é maior. Então, tem que verificar para os 3 e tem que acontecer as 3 condições ao mesmo tempo. Então, essas 3 aqui tem que acontecer ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, ela tem que acontecer ao mesmo tempo. Não basta só uma condição, tem que ser as 3, tá? Aqui um exemplo. Vamos puxar aqui. Em um triângulo tem um lado maior medindo 10 centímetros e o outro lado medindo 8. Qual a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Então tá, o maior lado medindo 10. Bom, então eu tenho 3 lados, 10, 8 e um terceiro que eu vou chamar de x. Então a gente já sabe que o x tem que ser menor que 10 mais 8, logo o x tem que ser menor que 18. O 10 tem que ser menor do que o x mais 8, a gente passa para cá, vai ficar 10 menos 8 menor que x, logo o x tem que ser maior que 2, x maior que 2. E também o outro lado, para fazer a verificação dos 3, então a gente já tem que x é menor que 18 e x maior que 2. Vamos ver a outra condição, que é o 8 menor que x mais 10, 8 menos 10 menor que x, o x maior que menos 2. Pessoal, a gente já viu aqui, tem aula no canal de inequações. Nesse caso aqui, as 3 condições têm que acontecer. Então, na verdade, você colocando aqui em reta, ó, trabalhando com inequação, a gente vai ter aqui uma inequação para 1, outra, e aqui tem que ser a interseção das 3, ok? Bom, deixa eu subir um pouco aqui. Então, tem que ser a interseção das 3. Aqui a interseção. Opa. Então, aqui vai ser a interseção. Então, a gente vai ter aqui
A primeira condição, então vamos colocar a numeração aqui, vai ficar o menos 2 aberto, depois o 2 aqui aberto e depois o 18 aqui aberto. Então a primeira condição é o quê? X menor que 18. Então, x menor que 18. Depois a condição x maior que 2. A outra condição, x maior que menos 2. Só que agora eu tenho que ver a interseção. A interseção ela acontece aqui, ó, nesses três aqui. Ó. Então, a interseção vai acontecer aqui. Então, aqui vai ser menos 2 aberto, 2 aberto e 18 aberto. A interseção está acontecendo aqui, ó, nessa parte aqui, ó, somente aqui. Maior que 2, então o x tem que ser maior que 2 e menor que 18. Bom, a pergunta dele qual a medida inteira mínima? Inteira mínima. Qual que é o número inteiro mínimo depois do 2? É o 3. Então, esse é o valor de 3. Então, esse triângulo pode ter a medida 3. Claro que não só 3. E 3 é só para ser a inteira mínima. Poderia perguntar qual é a medida inteira máxima. Seria 17, que é menor que 18. Poderia perguntar quais são os inteiros. Supondo que os lados desse triângulo sejam formados por lados inteiros. Quantos inteiros tem? Então seria 18 menos 2 aqui, no caso daria 16 inteiros, que teria o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, ok? Então a gente usa os conhecimentos de inequação para a gente chegar nesse valor. Claro que aqui não precisaria fazer toda essa inequação. Basta você observar que o x tem que ser menor que 18, o x tem que ser maior que 2 e maior que menos 2. Mas as condições têm que ser ao mesmo tempo. Primeiro que aqui não pode ter triângulo negativo e nem triângulo com lado zero. Tá? Mas para ser o lado 1, ele tem que ser maior do que esse... não dá para ter com esse lado 1, não vai encaixar. Então, tem que ser as três condições ao mesmo tempo. Então, eu pego essa condição aqui, x maior que 2, tá? E descarto essa condição aqui de x maior que menos 2, ok? Então, o x vai ficar entre 2 e 18. Bom, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, supondo aqui o lado A, o lado C e o lado B, perímetro que a gente representa por 2P, porque o semiperímetro a gente representa por P. É o quê? A mais B mais C. Simplesmente isso aqui, tá? Então, de perímetro é só isso aqui. Se a gente tiver aqui um triângulo, então, fazendo aqui um exemplo, um triângulo aqui, aqui e aqui. Sei lá, medindo 4, 5 e 6. 4 menor que 15. Ok. Então, qual que seria o perímetro? O perímetro vai ser 4 mais 6 mais 5. Isso, 4 mais 6, 10 mais 5. Isso dá 15. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.